Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Bonifácio e vou falar com vocês hoje sobre uma temática muito cara para a maioria dos indivíduos que tem interesse em entrar no programa de pós-graduação, que é o tal de anteprojeto ou projeto de pesquisa para seleções. Fazer um projeto de pesquisa é uma coisa muito simples, apesar de parecer ser um bicho de sete cabeças para a maioria das pessoas que não conhecem os métodos, os critérios utilizados para fazerem um anteprojeto de pesquisa. Mas eu vou ajudar vocês hoje a entenderem de onde saem essas ideias, para que nós consigamos realizar o nosso projeto de pesquisa de forma coerente. Tudo bem? Pois é, vamos falar hoje então sobre os primeiros passos que a gente deve tomar para a realização desse projeto de pesquisa. Geralmente nas seleções de mestrado, doutorado, os indivíduos, os estudantes, os candidatos submetem aos programas de pós-graduação um projeto para serem avaliados pelas bancas examinadoras, para verificarem se esses indivíduos têm competências para realizar, para planejar um anteprojeto de pesquisa que será submetido para responder perguntas, darem soluções para as demandas da ciência e da sociedade, certo? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre quais são os primeiros passos que você precisa dar para fazer um anteprojeto ou um projeto de pesquisa de forma coerente. Tudo bem? Fiquem ligados. Você está desejando muito fazer um anteprojeto de pesquisa, você já tem algumas ideias na sua cabeça, você gostaria de saber de que forma a bomba atômica foi desenvolvida, você inclusive já tem uma hipótese de quais são os elementos que constituíram aquela bomba atômica, ou então você deseja descobrir a receita da Coca-Cola, certo? Mas e aí? Como é que você vai responder esse negócio? Como é que você vai dar conta de providenciar critérios coerentes para viabilizar uma resposta à sua pergunta? Tá bom, você resolveu entrar no programa de pós-graduação ou até fazer uma monografia e você está com algumas ideias na sua cabeça sobre o que é que você quer discutir, sobre qual é o tema mais importante para você naquele momento. Aí alguns alunos meus já chegaram para mim e falaram: professor, eu quero falar sobre abordagem gestáltica e a psicossomática, tendo em vista que eu quero comprovar que existe uma relação entre eles, porque eu vejo. Eu falo, tenha calma, tenha calma, tenha calma, observe que um anteprojeto de pesquisa, antes de tudo, precisa ser organizado. E eu já te adianto, um anteprojeto de pesquisa geralmente não pressupõe uma resposta pré-definida. Um projeto de pesquisa, como o nome já diz, vai pesquisar alguma coisa. E olha, você não vai pesquisar uma coisa que você já sabe a resposta, não é? No máximo você pode ter uma hipótese e você pode tentar testar essa hipótese. Eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer para organizar esse anteprojeto ou esse projeto de pesquisa de uma forma coerente. Beleza? Então, você decidiu entrar na pós-graduação e você tem um grande problema agora na mão. Você precisa decidir, certo? Como você vai organizar esse anteprojeto de pesquisa de uma forma coerente, de uma forma que seduza a sua banca, para que eles aprovem a sua entrada, o seu ingresso neste programa de pós-graduação. Ok, decidi fazer uma pesquisa mas eu não sei por onde eu devo começar. E peraí, Bonifácio, você acabou de me dizer que aquela resposta pronta que eu tinha é um equívoco? Pois é. Está na hora da gente descobrir por onde a gente deve começar. Um anteprojeto de pesquisa, gente, ele precisa, antes de tudo, decidir qual é o seu objeto de estudo. Certo? Esse objeto de estudo também, em algumas literaturas, são chamados de temas. Tá? Um objeto de estudo é uma coisa muito simples. Eu mostro para vocês que é necessário que você defina um objeto ou um tema de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, ele vai ser a semente do seu projeto, certo? Ele vai colaborar, ele vai permitir que você desenvolva a sua pesquisa. Eu costumo pensar as pesquisas científicas literalmente como plantas. Você primeiro tem uma semente, que é algo forte, que depois vai crescendo e se ramificando de uma forma organizada,
para no final das contas dar frutos, certo? Que você pode colher, oferecer para a sociedade e solucionar as suas demandas. Um objeto de pesquisa, ele vai permitir que eu faça o quê? Ele vai permitir que eu determine, que eu pergunte alguns elementos, algumas situações, algumas relações entre as variáveis que a compõem, certo? Então, um objeto de pesquisa tem a capacidade de desenvolver problemas, ou problemáticas, ou questões de pesquisa. A questão de pesquisa é, para mim, um dos elementos mais fundamentais de um projeto de pesquisa. Porque pense, se essa minha semente que está aqui, né, dentro desse objeto, ela é desorganizada e não me permite produzir questões coerentes, provavelmente meu projeto de pesquisa ou meu projeto de pesquisa não vão ter pé nem cabeça. Vão crescer igual aquelas árvores que ficam assim, né, sem uma boa forma. Tá? Então, uma vez que você define o seu objeto de pesquisa, você vai ter uma miríade de possibilidades para problematizá-lo. E essas problematizações vão ser a base do que você vai pesquisar. Então, quando você vai começar um projeto de pesquisa, tendo em vista que você já definiu qual é o seu objeto de pesquisa, você vai poder problematizar esse seu objeto de pesquisa, chegando a questões que vão ser a base, que vão ser as raízes, né, dessa sua pesquisa, que vai ser uma árvore bela e frondosa, bem organizada. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês da minha pesquisa de mestrado. Eu estudei um construto chamado Contratos Psicológicos de Trabalho. Mas aqui, para a gente ter mais clareza, eu vou chamar esse construto de expectativas de trabalhadores. Tá? Especialmente eu estudei contratos psicológicos de trabalhadores docentes do ensino superior. Mas vamos facilitar aqui a nossa vida, certo? Quando me perguntavam, Bonifácio, vem cá, você está pesquisando o quê? Eu dizia, qual é a minha temática, em outras palavras? Eu respondia, eu estou estudando expectativas de trabalhadores, especificamente os docentes de instituições superiores. Tá? Uma vez fechado o meu tema, eu posso problematizá-lo. Vem cá, Boni, o que você quer saber de expectativas de trabalhadores, especificamente os docentes do ensino superior? Vou levantar perguntas de pesquisa. Vou mostrar para vocês 3 exemplos. 1. Quais são as expectativas de docentes de ensino superior em relação às instituições? Ora, eu tenho uma pergunta que precisa ser respondida. E essa pergunta pode ser a base, pode ser o foco, né, do meu trabalho. Pode ser exatamente o que eu vou pesquisar no meu projeto. Temos outras perguntas. Qual a relação entre o cumprimento de expectativas e a avaliação da violação de direitos dos trabalhadores? Ou como são construídas as expectativas de docentes de ensino superior em relação a instituições de trabalho? Observem, eu simplesmente problematizei essa temática. Eu peguei a minha sementinha e comecei a pensar sobre ela, certo? Sobre o que eu posso pensar sobre essa sementinha, certo? E essa resposta me fornecerá perguntas que podem ser e serão a base da minha pesquisa. Pois é, uma vez que você definiu a sua pergunta de pesquisa, eu vou te dar algumas dicas para que você tenha maior clareza antes da sua temática, para que a sua pergunta de pesquisa se torne coerente. Tá? A primeira coisa que você precisa fazer antes de você decidir o seu projeto de pesquisa é definir qual é a área de pesquisa que você gosta e que se identifica. Não faz sentido você entrar num programa de pós-graduação onde você vai passar 2 anos estudando sem que você goste da temática, certo? De forma que você não tenha interesse por aquela temática. Então o primeiro ponto é esse. Se perguntar, poxa, o que é que eu gosto de estudar? O que é que me interessa? O que é que me agrada? O que me motiva? O que é que me inquieta em termos de conhecimento, né, para que eu possa pesquisar? A dica 2, uma vez que você já definiu qual é a área que você deseja estudar, é realize leituras sobre temas de seu interesse. Poxa, eu, Bonifácio, aqui na minha situação, eu queria estudar expectativas de trabalhadores. Decidi que eu ia fazer uma pós-graduação e fui, né, na área de Psicologia Social e do Trabalho, e lá dentro do programa em que eu estudava, eu escolhi estudar, né, as expectativas dos trabalhadores. E aí, o que é que eu faço agora? Fico parado esperando as coisas acontecerem?
Não, eu vou atrás de leituras. Eu preciso me referenciar. Eu preciso entender o que é que as pessoas estão falando agora, nesse momento, e na literatura, sobre expectativas de trabalhadores. Então, inicialmente, eu busco o que eu quero e depois eu vou caçar o que se fala sobre isso que eu quero estudar. Tá? Tá, Boni, mas como é que eu defino aonde eu vou pesquisar? Eu vou no Google, onde tem um monte de porcaria lá que as pessoas escrevem e que não existe um crivo para selecionar? Calma, meu amigo, eu tenho uma solução para você, certo? A melhor solução para você é busque periódicos, certo? De referência na sua área, para que você descubra o que há de mais substantivo naquele momento, né, sobre aquela temática que você deseja estudar. Então, investigue as temáticas discutidas nos periódicos mais referentes da sua área de interesse. No meu caso, eu no Brasil fui para a RPOT, né? Fui para a revista da USP, né? Buscar o que é que estão falando sobre contratos psicológicos de trabalho. Certo? 4. Poxa, eu já sei o que eu quero pesquisar. Eu já sei o que é que estão falando sobre aquela temática. Aí surge uma pergunta: onde é que eu vou fazer esse estudo? Né? Em que lugar eu vou fazer a minha pós-graduação? Tendo em vista que você já sabe o que é que você gosta, está na hora de você descobrir aonde é que você realizará a sua pós-graduação. Então, identifique onde estão as pós-graduações com temas que te interessem. Tá? Vai procurar. No Brasil existem muitas pós-graduações de muita excelência que discutem as diversas temáticas, sobretudo no campo da psicologia. 5. Leia publicações de pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa do seu futuro orientador. Ora, você já pesquisou onde é que as pesquisas sobre o que você deseja pesquisar estão acontecendo? Go! Você já fez algumas leituras sobre aquela temática. Você então já se empoderou, né? Se apropriou da temática. Go! Você já sabe o que você quer, você já sabe onde encontrar o que você quer. Está na hora de você fazer o quê? Deixa eu descobrir o que é que meu orientador está pesquisando sobre isso. Se você tiver o contato dele, você pode mandar um e-mail para ele: opa, tudo bom, eu sou fulano, estou tendo interesse de fazer uma pesquisa, né? Inclusive tenho algumas sugestões dessa temática, eu gostaria de saber se é de seu interesse. Só que muitas vezes você não tem acesso a essas pessoas, e o que você pode e deve fazer é buscar as publicações dela, ou do grupo dela, ou buscar as publicações de pessoas que estão relacionadas com ela, certo? Aí você vai ter uma aproximação sobre o que é que seu orientador, seu futuro orientador, a pessoa a quem você pleiteia ter ao seu lado nos próximos anos, né, pesquisa e tem interesse. Uma outra dica que eu te dou é: reflita sobre a relevância do seu tema de pesquisa. Tudo bem, você já fez uma pesquisa ali, deu uma olhadinha sobre o que estão pesquisando, já pesquisou sobre os estudos do seu orientador na atualidade e você teve um estalo, deu uma eureka na sua cabeça, né? E você sentiu como se você tivesse descoberto a roda. E aí você sugere para o seu orientador, como se fosse a maior descoberta do mundo, uma relação entre aquele objeto que você definiu e um outro objeto. Só que você se esqueceu de ler de verdade ou com cuidado sobre a temática que você deseja de fato, e você não percebeu que talvez o seu tema não seja tão relevante mais, né? Você pesquisou as publicações do seu orientador há 10 anos atrás, achando que ele ainda estava pesquisando aquilo, e aquilo que você acha que é uma novidade já deixou de ser há muito tempo. Então você precisa refletir sobre a relevância do seu tema de pesquisa. Será que faz sentido pesquisar isso nesse momento? Será que uma outra pessoa não pesquisou isso ainda? Você precisa descobrir isso daí. E como você vai fazer isso? Vou te dar uma dica agora. Faça uma pesquisa dos periódicos mais referentes dos últimos 5 anos. Lá vocês vão descobrir se isto que você está sugerindo é interessante ou não. Vou te dar uma outra dica que você pode utilizar neste momento aqui. Quando você for fazer a sua revisão, quando você for buscar, né, informações sobre aquela temática, geralmente nas conclusões dos artigos e das dissertações, há sugestões sobre limitações dos estudos e sugestões futuras para novas publicações. Provavelmente nesses lugares vocês encontrarão informações que vão iluminar a sua cabeça para uma decisão, né, sobre o seu objeto de pesquisa, sobre o seu tema, sobre a pertinência do seu tema.
e vai poder fazer uma escolha mais acertada. Tá? Então, reflita um pouquinho sobre a importância, sobre a relevância dessa sua temática. Isso evita também que você passe vergonha com o seu orientador. Tá? E por último, seja objetivo. Não viaje na maionese, velho. Por favor, não viaje na maionese. Tá? Você não vai inventar a roda. Pelo menos no mestrado, geralmente você não vai inventar a roda. Você não vai conseguir desenvolver uma grande teoria, né? Você não vai conseguir fazer grandes confirmações para o final, para o resto, para a humanidade, né? Então, tenha calma, seja objetivo. Neste momento, menos é mais.